E aí, gente amiga do canal Rinaldo Oliveira, beleza? Tudo tranquilo? E aqui estou com o terceiro vídeo sobre a rotina caixinha, também conhecida como fundo fixo. Nos vídeos anteriores eu apresentei os conceitos, a manutenção com as funções de criação, abertura, reposição e fechamento do caixinha. Também apresentei as movimentações, com a inclusão de despesas, a inclusão de adiantamentos, a emissão de recibos para despesas e recibos para adiantamentos. E no vídeo de hoje você aprenderá sobre a prestação de contas dos adiantamentos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, então inscreva-se, curta ou siga em nossas redes sociais. Deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo entre seus amigos e colaboradores. Não esqueça de deixar aquele like e vamos aos estudos! E para realizar a prestação de contas de adiantamentos do caixinha, é necessário que você entre no módulo 06, vá no menu de atualizações, caixinha, movimentos. É só clicar e confirmar. Aqui eu já estou com a rotina aberta. Para a prestação de contas, é importantíssimo que você saiba o número do recibo do adiantamento. Com esse número, você vai pesquisar e localizar o registro. Uma vez que estiver posicionado no registro, basta clicar na opção Prestar Contas. Mas, antes de realizarmos esse processo, vamos entender um pouco mais desta rotina. O que é a prestação de contas de adiantamentos? Quando é realizado compras referente a adiantamentos recebidos pelo caixinha, faz-se necessário a prestação de contas com a entrega dos comprovantes. Esses comprovantes serão conferidos e validados para o fechamento e a baixa do adiantamento. E durante o processo de prestação de contas, poderão surgir algumas situações, como por exemplo, a prestação de contas total, a prestação de contas parcial, a prestação de contas com troco e a prestação de contas com reembolso. Vamos entender cada uma dessas situações? Prestação de contas total. Quando a soma do total das despesas é igual ao valor do adiantamento. Essa é a situação mais simples para o fechamento e a baixa desse adiantamento. Prestação de contas parcial. Durante a prestação de contas, caso falte algum comprovante, ela poderá ficar parcial. No entanto, permanecerá em aberto, aguardando a entrega desse comprovante para o fechamento e a baixa do adiantamento. Prestação de contas com troco. Essa situação acontece quando a soma do total das despesas é inferior ao valor do adiantamento. O sistema vai estornar a diferença desses valores em forma de troco para o caixinha. Prestação de contas com o reembolso. Quando a soma do total das despesas é superior ao valor do adiantamento. Nessa situação é realizado o fechamento do adiantamento, porém faz-se necessário a inclusão de uma despesa complementar para o reembolso do devido valor ao funcionário. E uma dica importantíssima: para a contabilização dos movimentos do caixinha, faz-se necessário o fechamento do mesmo. Então, significa que a quantidade de fechamentos durante um mês do caixinha deve ser definido e alinhado junto ao setor contábil. Agora que você já aprendeu os conceitos sobre a rotina de prestação de contas de adiantamento, então vamos aos processos. Como eu falei anteriormente, será necessário o número do recibo do adiantamento. Você deverá pesquisar para localizar o registro. Localizado e posicionado sobre o registro, basta clicar na função Prestação de Contas. O sistema abre essa janela, onde temos no cabeçalho as seguintes informações: o número do caixinha e sua descrição, o saldo do adiantamento e a data de emissão do adiantamento.
E no grid temos os campos para o preenchimento dos dados dos comprovantes. O primeiro campo é a data de emissão da despesa, o número do documento, o valor da despesa, vamos colocar aqui R$ 25, e o histórico da despesa, teste 01. Fornecedor não é obrigatório, mas fica a seu critério o preenchimento. Eu recomendo que seja preenchido o centro de custo para aplicação da despesa. Vamos colocar centro de custo 001. Agora observe o seguinte, o saldo do adiantamento era R$ 50. Como eu lancei a despesa de R$ 25, o saldo agora é apenas de R$ 25. Irei fazer o lançamento de um segundo documento para zerar o saldo. Nesse caso, essa prestação de conta será total. Vamos para a segunda linha, o segundo documento e o valor também de R$ 25. O histórico, teste 02 e o centro de custo. Veja que o saldo do adiantamento está zerado. Agora é só salvar. Após salvar, o sistema faz a inclusão dos registros dos comprovantes. Temos aqui os dois últimos registros no valor de R$ 25 cada um. E ele faz a baixa do adiantamento. O adiantamento era o de número 6, no valor de R$ 50. Agora ele está com a legenda vermelha. Vamos ver o que significa essa legenda? Então, na consulta em outras ações legenda, temos a seguinte descrição: despesa baixada ou outros movimentos. Para acelerar essa apresentação, eu já me adiantei, fiz a seleção do adiantamento e cliquei em prestação de conta. Temos aqui o adiantamento de número 7 e o seu saldo é de R$ 100. E também já fiz a inclusão de uma despesa, porém não coloquei o valor. E o objetivo dessa prestação de contas agora é prestação de contas parcial. Então irei colocar nessa despesa aqui apenas o valor de R$ 50. O saldo do adiantamento vai ficar também R$ 50. Vamos salvar. E o sistema vai fazer a seguinte pergunta: deseja fechar o adiantamento e transferir o saldo remanescente? Nesse caso, por se tratar parcial, você não deve transferir o saldo remanescente. O saldo remanescente trata-se do troco. Como não tem um fechamento porque está faltando comprovante, então você vai aqui confirmar não. Nesse caso, vai ficar parcial essa prestação de conta. Então vamos confirmar em não. O sistema faz a inclusão do registro, deixando a legenda de cor azul. Vamos ver o que significa essa legenda. Então, despesa de adiantamento não baixada. Porque não temos a prestação de contas completa, ainda falta comprovante. E o adiantamento permanece com a legenda amarela, é o adiantamento de número 7. Após o recebimento do comprovante que estava faltando, você poderá concluir o fechamento do adiantamento. Basta localizar o número do adiantamento e clicar novamente em prestação de contas. O sistema vai fazer novamente a pergunta: deseja fechar o adiantamento e transferir o saldo remanescente? Nessa situação, você vai confirmar não, porque iremos ainda concluir o lançamento da despesa. Então vamos confirmar. Agora é só fazer o lançamento da despesa. Vamos colocar aqui o documento de número 333, o valor que estava faltando R$ 50 e o histórico teste 03. O centro de custo. E agora é só salvar. O sistema faz o registro da despesa e também o fechamento do adiantamento. Nesse exemplo, iremos fazer uma prestação de contas com troco. Já fiz a seleção do adiantamento, temos aqui o saldo do adiantamento de número 8, no valor de R$ 50. Já fiz a inclusão do documento, não coloquei valor. Já coloquei o histórico e o centro de custo. Vamos colocar aqui o valor da despesa de R$ 40. Então ficará um saldo de R$ 10. Vamos salvar? E o sistema vai perguntar: deseja fechar o adiantamento e transferir o saldo remanescente? Como é uma despesa com troco, então vamos confirmar sim.
O sistema faz o registro da despesa e o estorno de R$10 referente ao troco ou à devolução do adiantamento, e também faz o fechamento do adiantamento. E agora iremos fazer uma prestação de contas com reembolso. Temos aqui o adiantamento de número 13 e o valor do seu saldo é de R$100. Vamos imaginar que o funcionário gastou R$110 e ele fez o complemento dessa diferença com o dinheiro do bolso dele. Nessa situação, você não poderá digitar a despesa de 110. Observe, vou digitar aqui 110 e o sistema apresenta a seguinte alerta: as somas das despesas ultrapassam o total do adiantamento. Então, como contorno, nessas situações, a solução é: você vai digitar o valor de R$100 para fechar o adiantamento, vai colocar no histórico, que é referente a uma parcial da despesa. Aqui eu coloquei parcial referente a material de limpeza e vamos confirmar o fechamento. Após o fechamento, você vai incluir uma despesa complementar no valor de R$10. Então vamos incluir e fazer o lançamento da despesa de R$10. Escolher o caixinha. O documento será o mesmo que você digitou na prestação de contas, o complemento de R$10, o beneficiário, e você vai colocar no histórico a parcial complementar do material de limpeza, ok? Colocando o centro de custo e agora é só salvar. Com o registro dessa despesa, você poderá entregar o valor como reembolso ao funcionário. O sistema também disponibiliza de alguns relatórios para os processos do caixinha. No menu de relatórios, caixinha, temos os seguintes relatórios: movimentos, que contempla a relação diária de toda a movimentação do caixinha, desde a reposição, despesas, adiantamentos, prestação de contas de adiantamentos e devoluções de adiantamentos. Temos relatórios status de caixa, que traz a relação do cadastro e todas as informações sobre o caixinha, desde o saldo atual, o valor do teto e o banco ou o caixa que está atrelado àquele caixinha. Temos o relatório baixa de caixa, que consta a relação de todos os fechamentos do caixinha. E temos o relatório recibo de caixa, que são aqueles comprovantes ou recibos que imprimimos em vídeos anteriores. E finalmente, no menu de miscelânea, recálculos, temos a rotina recálculo do caixinha. Mas antes de entrarmos nos processos, vamos entender um pouco mais do conceito dessa rotina? O que é o recálculo do caixinha? É a rotina que faz o reprocessamento dos cálculos de entradas e saídas de um determinado período para o alinhamento dos saldos diários. Quando executar o recálculo do saldo do caixinha, só será necessário executar essa rotina se existir alguma diferença no saldo. É interessante que seja reprocessado, pois se existir algum erro, o sistema vai corrigir o valor. Porém, se a diferença permanecer, então faz-se necessário uma conferência mais detalhada dos registros da movimentação do caixinha. E para realizar o recálculo do caixinha, basta clicar e confirmar. Aqui eu já estou com a rotina aberta. E temos apenas alguns parâmetros para preenchimento. Você poderá escolher qual o caixinha ou todos os caixinhas para o reprocessamento. Os tipos de movimentos, após a reposição ou todos os movimentos. Considera filiais ou não e é só confirmar. Caso exista algum erro no saldo, o sistema fará a correção. E por hoje é isso que temos sobre a rotina caixinha. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Não esqueça de compartilhar entre seus amigos, colaboradores e também em suas redes sociais. Até o próximo!